Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sol alumiando o sertão mais fundo e a boiada cortando a chapada debaixo de um céu de azul profundo, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV venceu o derradeiro trecho da estrada na chegada da Fazenda Limoeiro e agora está chamando os companheiros e companheiras para comemorar o fim da empreitada em Porfia Violeira, começando a função com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado preliminar da sua pesquisa trimestral de produção pecuária do país. E os relatórios distribuídos na praça confirmaram que a sorte está mesmo sendo tirana para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado, tanto no leite quanto no corte. Na parte do abate de animais, o papelório está dizendo que de abril a junho do ano presente, foram para o gancho 8.250.000 cabeças debaixo de algum tipo de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal. Esta boiada representou um aumento de 11% em relação ao que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado e de 12,3% na comparação com os 3 primeiros meses de 2023. Esta produção rendeu 2.140.000 toneladas de carcaças, o que vem a ser 9,5% a mais do que nos mesmos meses de 2022, e com um crescimento de 12,6%, pareando com o primeiro trimestre do ano corrente. Mas antes de continuar com a contação, fique o companheiro pecuarista devidamente informado de que esses números, sendo preliminares, ainda podem ser modificados, né? Assim mesmo, e sem ainda entrar fundo na discussão, todo mundo está vendo que, com este aumento na quantidade de animais abatidos e no volume de carne produzido, naturalmente já seria esperado um enfraquecimento no preço pago ao pecuarista pela arroba do boi, né? E juntando isso com o consumo raquítico e desmilinguido, aí sim que o carretão desinvestou mesmo na descida do estradão. E com o consumidor brasileiro vasqueiro e alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro, a situação se repetiu também no setor leiteiro. A pesquisa do IBGE apurou que, no país inteiro, os laticínios com inspeção oficial receberam, no segundo trimestre do 23, 5.720 bilhões de litros, com uma alta de 3,9% em relação aos mesmos meses do 22. Já na comparação com o período de janeiro a março do ano atual, o que aconteceu foi uma redução de 2,8%, que até deveria ter sido maior por causa da época de entre-safra, mas não foi. A explicação é que, apesar da queda continuada das vendas de leite e derivados no comércio varejista, a diminuição do custo da atividade incentivou o pecuarista a melhorar o trato e a aumentar a produção e a produtividade da vacada. Sem ter precisão ainda de fazer parada, porque a boiada é nova e a peonada é experiente, a comitiva vai seguindo em frente com a empreitada e ganhando chão no estradão, pegando agora como assunto para a continuação da nossa conversação o caso que foi passado no mercado do boi magro e do gado de reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, em São Paulo houve mais quedas nas cotações no comparativo semanal, puxadas pelas quedas que vêm ocorrendo no mercado do boi gordo e pela fraca movimentação nas negociações. O bezerro de desmama está sendo negociado em R$ 1.750 por cabeça. O bezerro de ano a R$ 2.470. O garrote a R$ 2.100 e boi magro a R$ 2.900 por cabeça. Para as fêmeas, somente a cotação da bezerra de ano teve variação negativa de 2,9%, enquanto as outras categorias ficaram estáveis na comparação semanal. A bezerra de desmama está sendo negociada em R$ 1.350 por cabeça. A bezerra de ano em R$ 1.525. A novilha em R$ 1.950 e a vaca boiadeira em R$ 2.300 por cabeça.
Os preços devem continuar seguindo o ritmo do mercado do boi gordo, mas o destaque vai para o Mato Grosso do Sul. No estado, a relação de troca piorou para todas as categorias de reposição e o recriador consegue comprar menos bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Atualmente, é possível comprar 2,03 bezerros de desmama, 1,86 bezerro de ano, 1,56 garrote e 1,28 boi magro. Conforme já é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros que acompanham esta nossa falação novidadeira aqui na televisão, é nosso procedimento costumeiro fazer uma parada ligeira um pouco antes da metade da jornada. O que vai ser feito agora, mas a função vai recomeçar sem demora. É só aguardar. Seja no leite ou no corte, conseguir tirar o melhor rendimento do rebanho na reprodução nunca foi nem será uma questão de sorte, mas sim de estudo e planejamento. Pois então, para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a recomendação é para assistir com muita atenção à nossa sessão Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Confira. A sanidade dos bezerros deve ser uma preocupação constante. O planejamento durante a fase inicial de vida é essencial para a redução de enfermidades e fortalecimento dos futuros reprodutores. A gente precisa ter planejamento sanitário nas fazendas e quando a gente pensa em doenças, então a diarreia ela é muito importante e a própria cura do umbigo, onfalopatias ou infecções do umbigo, ela representa também um desafio muito grande. Tem outras doenças, mas as duas mais importantes são essas. Dentre os principais cuidados com os bezerros está o manejo adequado, como a cura do umbigo, que deve ser feita logo após o nascimento. É que o local pode ser uma porta de entrada para infecções. A gente precisa ter uma frequência muito boa na maternidade, pelo menos uma vez por dia, vaqueiros muito bem treinados e curar pelo menos uma vez o bezerro na vida dele, né? Então, tentar chegar em 100% a cura do umbigo nos bezerros no nascimento e o mais rápido possível depois do parto. Tem produtos, né, que são hoje reconhecidos, que têm uma eficiência muito boa para curar bem o umbigo, mas muito mais que o produto é a frequência de visita na maternidade e o momento que a gente está curando o umbigo do bezerro, que é onde eu acredito que tem muita oportunidade hoje nas fazendas. O ideal para curar um umbigo muito bem curado é pelo menos 3 vezes para cada bezerro. A gente entende hoje que o volume de bezerros, o número de vaqueiros, relação vaqueiro-bezerro, às vezes não permite fazer essas 3 curas de umbigo, mas o ideal é pelo menos 3 curas para cada bezerro. Um dos maiores desafios da pecuária de corte é a diarreia, doença que mais mata bezerros em todo o mundo. As causas da doença são multifatoriais e, segundo os especialistas, não podem ser consideradas semelhantes. Porque tem vários agentes etiológicos, então nós temos vírus, bactérias, parasitas, cada um tem um comportamento, cada uma tem uma relação com algum fator ambiental, com algum fator de manejo. Por exemplo, os vírus e as bactérias gostam muito dos primeiros dias de vida do animal e tem muita relação com o ambiente, com falhas na colostragem. Aí tem outras doenças que são parasitárias, então ela vai mais na segunda, terceira semana de vida, tem muito a ver com o ambiente, mas não tem relação com a colostragem. E nós temos também as diarreias causadas por Eimeria coccídea, que também é um parasita, que ela tem muita relação com o ambiente e ela é em bezerro mais de 30 dias. Então tem um comportamento diferente, sim, dependendo do agente etiológico, seja ele vírus, parasita ou bactéria. Ela tem que ser diagnosticada muito rápido, a gente precisa ter um diagnóstico precoce. Por quê? Quanto mais rápido a gente atuar e tratar esse animal e medicar ele menor é a chance desse animal desidratar muito e esse animal vir a óbito. Então a gente diminui muito a mortalidade quando atua de uma forma muito precoce. Identificou rápido, tratou o animal, seja anti-inflamatório, seja antibiótico, hidratação, o que precisar no momento. Com isso aí a gente não diminui a morbidade, o número de animais doentes, mas a gente diminui muito a mortalidade por causa da diarreia. Os tratamentos de diarreia em bezerros, na maioria das vezes, são pouco eficazes, devido à demora no diagnóstico e à escolha do medicamento adequado. O melhor tratamento é manter o animal hidratado e bem alimentado. O bezerro ele morre por causa da desidratação e da acidose metabólica, o pH do sangue ele diminui muito. Então o soro ele tem eletrólitos e ele tem substâncias para reidratar esse animal
e, além disso, para normalizar esse pH do sangue que esse animal tem. Então, a hidratação é a primeira coisa. Tem trabalhos científicos mostrando que o anti-inflamatório, principalmente em não esteroidais, eles têm um efeito também na matéria seca das fezes, então ele melhora muito. O animal ele mama com mais vontade, desmama com maior peso, quando compara bezerro com diarreia, que tratou com anti-inflamatórios e sem anti-inflamatórios. Antibiótico é um desafio enorme hoje nas fazendas de corte, mas apenas 30% ou 40% dos bezerros que têm diarreia, eles realmente precisam de antibiótico. A gente não consegue definir hoje no campo qual que precisa e qual não, mas o último, o menos importante seria o antibiótico. Então, hidratação, anti-inflamatório e, por último, seria o antibiótico. Coisa que a gente não consegue tirar da rotina, então ele entra também na rotina, mas ele é o menos importante. O soro tem que ter alguns componentes básicos, né? Então, cloreto de sódio, cloreto de potássio, que são importantes, porque o animal ele perde isso nas fezes. Água é muito importante. Além desse cloreto de sódio e potássio, ele precisa de uma fonte de energia, seja uma glicose, maltodestrina, alguma fonte de energia para esse bezerro, porque ele precisa muito. E além disso tudo, ele precisa de uma solução alcalinizante. No caso que a gente tem utilizado mais é acetato de sódio. Ele passa, ele é absorvido, ele vai no sangue e ele aumenta o pH sanguíneo. Então ele tira o animal da acidose metabólica. Então basicamente o mínimo que o animal precisa para ele sair bem desse quadro de diarreia. O manejo do soro ele é simples, a gente precisa mudar a cultura, né, nas fazendas, mas ele é relativamente simples de ser utilizado, né, de ser misturado com água e ser colocado no bezerro, seja via mamadeira, seja via sonda. É simples de ser realizado. O grande segredo da utilização do soro é utilizar no momento certo, que é na hora que a gente identifica o bezerro com diarreia. O bezerro que já está muito desidratado, está com enoftalmia, olho mais fundo, esse bezerro dificilmente ele vai mamar, dificilmente ele vai responder esse soro oral. Então, o segredo do soro oral é identificar o animal no início da diarreia e utilizar ele. Aí a gente tem grandes benefícios, mas ele é relativamente simples de ser utilizado. O ponto importantíssimo no gado de corte é fazer isso em grande escala. Então, a gente precisa pensar uma logística para priorizar alguns bezerros e utilizar nesses indivíduos que mais precisam, que têm mais risco. Mas, tirando isso, é relativamente muito simples de ser trabalhado. Para auxiliar o produtor na criação de bezerros de corte, a Alta trouxe para o mercado o Alta Cria Bife, primeiro programa nacional de levantamento de dados na criação de bezerros de corte. O programa Alta Cria nasceu em 2017, foi um programa pioneiro que a Alta lançou com o objetivo de coletar os dados na área de criação de bezerras leiteiras e trazer para o produtor os principais pontos de melhorias e desafios, buscando a melhoria na cria, que a gente sabe que é uma das fases mais importantes para a gente ter uma vaca produtora de leite e a gente conseguir colher todo o fruto da genética que foi investido nesses animais. Com isso, com esse levantamento dos principais pontos, a gente consegue traçar metas, traçar objetivos e traçar um padrão ouro na criação de bezerras leiteiras. Sendo assim, a gente traz ferramentas de benchmark e, ao mesmo tempo, soluções para o produtor para ele aplicar dentro da sua propriedade. Então, acho que o programa trouxe aí uma revolução e um divisor de águas na criação de bezerras leiteiras no Brasil. Após 6 anos do programa Alta Cria, a gente já vê uma evolução muito grande nas fazendas. A gente vê principalmente o produtor se focando mais na coleta de dados, trazendo informações na eficiência da colostragem, buscando melhorias no desempenho e dando atenção para a parte da sanidade. A gente sabe que as fazendas de leite têm um desafio muito grande, tanto nas diarreias, nas doenças respiratórias, que são as principais doenças focadas aí na parte de criação. Então, o programa ele traz uma análise de benchmark, ele traz os relatórios individuais das fazendas, fazendo com que elas olhem para os números e enxerguem o tanto que é importante elas coletarem essas informações, para elas tomarem decisões e a gente está aí junto delas para poder traçar a melhor forma de lidar com os números e as melhores formas também de traçar novas estratégias, buscando a melhoria na criação das bezerras e das novilhas leiteiras. Após 6 anos do programa Alta Cria focado no leite, a gente tem uma expectativa muito grande com o lançamento do Alta Cria Bife. Agora sim, a gente vai estar aí fechando toda a parte da produção, seja de leite, seja de corte. Então, com a Alta Cria Bife, a nossa expectativa é trazer informações para o produtor, trazer números para a pecuária de corte e agora a gente entender qual a situação atual e aonde a gente pode chegar com essa coleta de dados, com essas informações e principalmente com este benchmark na área de cria da pecuária de corte. O primeiro ponto que eu vejo muito importante nesse Alta Cria Bife é uma organização dos dados das fazendas e padronização tanto de dados como de manejo também. Então, tentando buscar o melhor
para ser muito mais eficiente nessa criação de bezerros. Nessa primeira fase, então a gente junta os conselheiros, vê os dados que tem no campo e a gente começa a surgir ideias de qual que seria o melhor caminho para avaliação, qual que seria o melhor caminho para padronização desses dados, né? Para quê? Para a gente enxergar onde que tem oportunidades e correr atrás dessas oportunidades para melhorar. O programa ele é muito interessante, ele tem muitos benefícios, porque ele organiza os dados e ele traz muita informação relevante para você ser muito mais eficiente na criação de bezerros e você ter um melhor desses, menos doença, menos mortalidade e mais lucro lá na hora da desmama. Quer saber mais sobre os cuidados com os bezerros e o mundo da pecuária? Acompanhe a Alta nas redes sociais, @AltaBrasilOficial. Toda semana, aqui no nosso canal Terra Viva, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro vão poder acompanhar uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado em 18 de agosto pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O Dia a Dia Rural, que vai ao ar às 11 horas da manhã, exibe entrevistas especiais sobre o Sistema Campo Limpo, que é um programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. E na sexta-feira, o programa terá uma edição especial, direto de Cuiabá, em Mato Grosso. A gente transmite a cerimônia oficial em comemoração à data aqui no Terra Viva e também pelo nosso canal no YouTube. A gente confere a partir de quarta-feira na nossa programação reportagens especiais sobre o trabalho realizado pelo INPEV. Não perca! A gente faz agora uma parada ligeira nesta nossa lida faladeira para deixar o pessoal da produção apresentar os comerciais que sustentam a televisão, recomeçando em seguida a marcha estradeira com a análise e a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O tempo avançou no calendário, o Dia dos Pais passou, o salário do trabalhador empregado já acabou e a nossa praça boiadeira continuou largada e despinguelada na descida da ribanceira. É um minutinho só e o Terra Viva DBA na TV já vai voltar. É só aguardar. O seu Zé Humberto, que é um caboclo muito esperto, antes de vender seu gado, campeou informação a respeito do andamento do mercado. E sabendo como conduzir a negociação, ele voltou para o eito satisfeito com o negócio feito. E para que o companheiro também possa seguir neste mesmo trieiro, a gente anuncia agora a apresentação das notícias sobre o boi gordo e a movimentação da sua cotação no dia. Faltando agora só mais algumas horas para arrematar a primeira metade de agosto, o que tem para ser contado é que o mês presente continua sendo, e cada vez mais, motivo de desgosto para os fazendeiros e fazendeiras que estão pelejando para ganhar a vida na lida de gado. A questão é que a previsão de aumento do movimento no balcão do açougue não se cumpriu em lugar nenhum do Brasil, sendo que nem o recente pagamento do salário ao trabalhador empregado, nem a comemoração do Dia dos Pais tiveram a serventia de tirar o mercado pecuário do rumo de descida da ribanceira. Das tantas trapeiras que estão sendo acontecidas na nossa praça boiadeira, uma das principais é o substancioso crescimento na oferta de boiadas terminadas, conforme ficou demonstrado no balanço trimestral de abate dos animais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que até já foi falado aqui na nossa prosa abrideira do dia, né? A explicação para esta situação, que aliás já é perfeitamente conhecida de todo mundo, é que a gente está no ponto mais fundo do ciclo de baixa da atividade. E a queda na cotação, estando de acordo com a realidade atual do setor, deveria ser natural. O problema é que, para complicar mais a situação, este movimento do carretão na direção de morro abaixo veio combinado com uma forte inapetência do consumidor brasileiro. Não porque a população tenha mudado a sua preferência, que continua sendo pela carne bovina, mas sim por motivo de grave falta de dinheiro. É verdade verdadeira mesmo que o preço do produto no comércio varejista até caiu alguma coisinha assim de quase nada, da mesma maneira que a inflação também diminuiu. Mas para a maioria do povo, a mistura para o arroz e feijão de todo dia continuou sendo ovo, né?
Já o dono do frigorífico, que está com a câmara fria lotada de mercadoria, não tem nenhuma precisão de entrar em negociada de gado. E a ordem dada ao comprador é para descer o facão na cotação. E repare, amiga pecuarista, que com a indústria tendo certeza da fartura de matéria-prima para o seu abastecimento, a pressão baixista já chegou nos contratos para entrega futura, onde o valor de outubro, que é a época de comercialização das boiadas da segunda rodada do confinamento, já está abaixo até dessa merreca oferecida hoje na praça ao fazendeiro que está precisando de dinheiro, né? Por conta disso, no mercado atacadista de carne com osso, aqui na Praça Paulista, a semana começou com a carcaça casada de macho inteiro, levando um tombo de 2,7% na comparação com a segunda-feira passada, sendo negociada agora a R$ 13,63 o quilo. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba caiu em 5 destas praças, mas em uma única e solitária ela andou na direção contrária. Esta uma foi Marabá, no Pará, onde a vaca subiu para R$ 185, falando em preço bruto, ou seja, sem descontar o fundo rural e no prazo de 30 dias. Já em Paragominas, o mercado foi para o outro lado e a fêmea foi derrubada para R$ 195. No sudeste da Rondônia, a vaca piorou para R$ 170. No sudeste de Mato Grosso, a fêmea já não vale mais do que R$ 183. No oeste da Bahia, o fazendeiro está sendo obrigado a entregar boi a R$ 200. E no noroeste do Paraná, a vaca desceu também para R$ 200 redondos. Dia frio, céu cismento, sol ausente, o inverno chegou de repente, encrespando o rio. No eito, o vento levantou poeira do chão e no meu peito secou meu coração, apertado no estalo do chicote da solidão traiçoeira. Mas eu não me abalo e vou continuar aqui, tendo como companheiros só meu cavalo e o cachorro perdigueiro, que não sabem o que é maldade, nem se escondem na falsidade, como faz o povo lá da freguesia da Abadia, que finge dar valor para a amizade, mas só tem amor verdadeiro pelo dinheiro. Depois de encher mais de um caderno e meio com essas trovinhas tiradas da beleza que sobeja na nossa vida sertaneja, e para não deixar esses escritos espalhados por aí, foi resolvido de publicar tudo e o resultado foram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a boiada reunida e a comitiva já formada para pegar de novo a estrada, a gente faz aqui a despedida da companheirada, agradecendo a atenção que a nós foi dispensada e prometendo voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.